Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje o desbloqueio de quinta vai ser diferente. A gente vai começar com uma live muito legal, com um convidado especial e aquela coisa toda. Eu vou já que vai fazer parte desse bate-papo incrível hoje, hein? Olha ela aí, já chegando com tudo. Oi, tudo bem? E aí, Dana, como é que você Tô tá? bem, e você? Muito feliz de estar aqui. Adorei o convite. Vai ser show de bola. A gente vai bater um papo super legal. Vai O sim. pessoal tá chegando. Vamos Aham. dar um tempinho pra galera chegar Vamos. junto, porque hoje o papo vai ser bem legal. Vai ser, tô O... empolgada. Enquanto o pessoal tá chegando, deixa eu Aham. falar um pouquinho do que vai ser essa conversa, por que eu escolhi essa mulher maravilhosa, a Dana Real, para fazer parte Obrigada. desse bate-papo. Vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Teacher D'Angelo, dou aula de inglês há mais de 20 anos e eu trabalho dentro da minha metodologia com um processo de aquisição do idioma, aquisição da linguagem. E esse processo, ele exige que a pessoa tenha uma relação bacana com o idioma. Ele exige que a pessoa tenha uma certa imersão, que ela viva o inglês, não só Uhum. que ela fique ali tentando pegar uma pílula aqui, um negocinho aqui de vez em quando, se preocupando em fazer a lição de casa e aí nunca mais abre o livro, o caderno, seja lá o que for. A Aham. grande sacada desse processo é a vivência no idioma, não é estudar inglês, é viver o inglês, é você consumir. Tô vendo muita gente chegando, dando um hi, hello, bacana. E quando eu estava lá navegando na internet, caçando boas referências, fazendo uma curadoria de material para os alunos, eu me deparei com um perfil muito interessante. Vamos aqui. Me deparei com um perfil de uma mulher que ela falou: Olha, não sou professor, eu sou aluno, sou estudante. Mas eu olhei e falei: Nossa, mas que conteúdo interessante, de onde ela tira? E ela fazia o que eu estava tentando fazer, mas ela tem muito mais esmero, muito mais cuidado. Ela saía pegando fontes de várias pessoas, fazendo uma curadoria muito carinhosa, com material, várias fontes, e colocava no perfil dela, dando devido crédito para todo mundo. E eu achei maravilhoso isso. Eu falei, olha que coisa democrática. E com a visão de quem é apaixonada pelo É, idioma, com a visão de quem gosta de estudar. E foi aí que eu olhei esse perfil e falei, não, eu tenho que chamar essa mulher, porque ela faz o que eu insisto para os meus alunos fazerem. Eu falei, gente, é isso que vocês têm que fazer, o mundo está aí, o conhecimento está disperso pela sociedade, como aham. repete mil vezes o Bruno Perini, eu vou plagiar ele aqui. E essa ideia de você beber de várias fontes, focado em melhorar o seu inglês, focado Uhum. em tentar ganhar mais ferramentas, eu achei maravilhoso. E Aham. foi aí que eu falei: quer saber? Fui na maior cara de pau, mandei uma mensagem para ela, falei: olha, eu estou chamando um pessoal interessante para fazer live. Toda quinta-feira eu tenho um programa que é o Desbloqueio de Quinta, que é onde eu Aham. dou ideias, a gente troca uma ideia de como ajudar as pessoas a desbloquear o inglês. E eu queria te chamar. E aí, senhoras e senhores, temos Dana Real. E eu queria que você se apresentasse, Dana. Fala um Aham. pouquinho para a gente como você começou, quem é Aham. você, o que Aham. você faz. Aham. Manda bala. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, D'Angelo. Você sabe que eu adoro falar sobre inglês. Meu nome é Danusa, sou de Salvador, mas eu moro em São Paulo há 5 anos, sou administradora de empresas e sou, como você bem disse, uma apaixonada pelo idioma. Então, eu resolvi criar essa página porque, de início, foi para criar uma rotina para mim mesma, de ter todos os dias uma fonte de estudo. Então, inicialmente, eu pesquisava e eu mesmo fazia minhas postagens. Então, eu tinha que pesquisar, tinha que revisar. Enfim, aí com a correria do dia a dia, eu fiquei sem tempo de fazer a minha própria postagem. E aí eu comecei a ver que as pessoas gostavam quando eu dava crédito. Ah, eu peguei isso na página tal, eu aprendi isso. Porque tudo que eu posto era coisas que eu não sabia e que eu queria aprender. E aí eu comecei a dar os créditos. Aí recentemente eu mudei um pouco do foco da minha página. Por quê? Eu vi que eu queria aprender expressões. Porque a gente sabe, quando a gente vai mudar de nível intermediário para o avançado, o que faz a gente mudar de nível é a gente conhecer mais de 90 expressões em inglês. Então aí você já pode dizer, pô, eu sou fluente. E aí eu vi que não tinha muitas páginas de inglês, D'Angelo, com esse foco de expressões do dia a Uhum. dia, expressões para dormir, expressões no restaurante, expressões, enfim.
E aí eu comecei a recriar meu próprio conteúdo. Então tem mais ou menos 2 semanas a 3 semanas que eu voltei a recriar o meu próprio conteúdo. E eu posto sempre de manhã, porque eu tenho uma rotina de estudos de inglês. Então, antes de eu começar qualquer coisa, eu vou estudar inglês. Então, eu pesquiso, faço meu post e posto. E aí eu sei que daqui a pouco alguém vai curtir. E aí eu vi que as pessoas gostaram muito disso. E aí falaram, Dan, Uhum. eu quero saber como é que fala isso e essa expressão em inglês, como é que fala? E aí eu fui começando a criar o conteúdo e está sendo uma aceitação maravilhosa. Minha página cresceu incrivelmente. E aí eu tô indo nesse foco, porque para mim é uma forma de eu me policiar para estudar. E como você bem disse, D'Angelo, o inglês a gente tem que viver, né? E eu vivo inglês todos os dias. Uhum. E uma coisa que eu acho muito legal Aham, é que, naturalmente, você pegou uma dor sua e usou aham, a internet isso, para compartilhar. Fala, gente, eu quero expressões. exato. Eu mesmo, o pessoal me cobra, fala, D'Angelo, você não vai produzir conteúdo de inglês, você não vai, sei lá, colocar expressões, Aham, fazer dicas. Eu tenho uma resistência gigante a fazer isso, porque eu acho que já uhum, tem tanta gente legal aham, fazendo, que eu curto muito mais chamar essas pessoas, aham. porque o meu foco da abordagem é criar, mostrar para as pessoas as estratégias Sim, de sim. como usar isso, como você pega tudo isso e Aham, desbloqueia o seu inglês, como que aham, você transforma a sua vida a partir dessas ferramentas. E uhum, eu quero começar falando já dessa escolha aham. das expressões, porque é desafiador. E você escolheu fazer uma coisa que eu acho muito legal, porque tem várias expressões em português que algumas são simples, Sim, agora tem outras que são chatinhas de achar. é, Você tem que dar aquela procurada, você tem que dar aquela cavada. é. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, e vou bater nessa tecla: se você é meu aluno, você já ouviu isso 1000 vezes, e se você não é, guarde para a sua vida. Aham, Você precisa. Quem quer aprender o inglês, seja o inglês ou qualquer outra atividade, você tem que vivenciá-la, você tem que isso. consumir aquilo no seu cotidiano. É, No começo, às vezes, pode ficar meio artificial se o seu objetivo não está muito claro, mas você aham, tem que se disciplinar. é, Porque é essa disciplina que vai te libertar. As exatamente. pessoas ainda têm uma visão de que eu faço aula de inglês, eu faço aula para aprender inglês. Gente, eu não quero deixar vocês tristes, mas não é na sala de aula que você vai realmente aprender o inglês. Não. Ali é onde você retira as dúvidas, você recebe a Isso, orientação, a exato. direção. É isso mesmo. Eu E costumo... pegando esse gancho, eu tenho perguntas para você. Eu Pode tenho fazer, perguntas. Eu estou sou o cara aqui. das perguntas. Pode fazer. Vamos lá. Dana, conta para mim. Ah, Como é que foi o início? Que o povo uhum. não quer saber agora que a gente já fala inglês, o pessoal olha e fala, Sim, ah, agora tá fácil. Então vamos lá. Eu queria que você me aham, contasse como é aham, que foi o início da sua jornada. Como aham. que você começou a aprender o inglês? Tá. Eu Você já era é. uma pessoa que já sabia muito, tinha facilidade? Como Não, é que foi isso? comecei do zero, não sabia nada. Aprendi na escola aquele verbo to be, que a gente sabe como é na escola, Uhum. algumas palavras soltas, mas eu comecei estudando inglês na adolescência. Eu ganhei um CD da Toni Braxton, é uma cantora americana, e eu queria saber o que ela estava dizendo naquele CD. E na época a gente não tinha a facilidade que tem hoje, D'Angelo, de você colocar uma música no Google e já sair traduzida. Então eu comprei, eu tinha um dicionário Michaelis, que era um dicionáriozinho, eu lembro até hoje, com a bandeira do americana, vermelha e azul. E eu traduzi letra a letra, palavra a palavra. E aí eu tinha que dar sentido à palavra, porque não fazia sentido quando eu traduzia. E aí eu comprei um caderno e eu traduzi as 16 ou 15, agora eu não lembro, todas as músicas. E aí eu falei para minha mãe, eu quero fazer um curso de inglês. E aí eu entrei no curso de inglês, na EC, lá em Salvador. E aí, com um ano, Dan, primeiro eu entrei na sala, o professor começou a falar inglês, eu não entendia nada. Eu falei, rapaz, vai ser assim? E aí eu fiquei perdida, achava que eu nunca ia aprender, como todo mundo que começa inglês ou qualquer outro idioma tem a dificuldade. A gente acha que a gente não vai entender nada. Mas depois, com tempo a tempo, a gente vai aprendendo. Só que, D'Angelo, você falou uma coisa importante que eu já falei, que é viver o inglês. Eu tinha gana de Uhum. aprender, eu queria aprender, e eu sabia, já na minha adolescência, que eu, estudando inglês aos sábados, que era o dia que eu estudava, eu não ia ficar fluente. E aí eu estudava, fazia as atividades, eu ia para a aula preparada, o professor dizia, ah, a gente vai estudar a página tal. Eu já colocava as palavras que eu não entendia em inglês, procurava e colocava em português. E na hora da aula, eu não tinha nenhuma dificuldade. Com um ano, D'Angelo, eu comecei a ser mentora dos alunos, dos beginners, das pessoas que estavam começando. E aí eu tirava dúvidas. Quando eu não sabia falar isso aqui, eu não sei. Mas como eu era iniciante, eu gostava tanto,
eu comecei a dar monitoria, eu era monitora, na verdade. E de lá para cá eu Uhum. finalizei meu curso, terminei o curso avançado com 20 e poucos anos, comecei a trabalhar no resort e lá a gente recebia muito estrangeiro. E eu nunca tive vergonha de falar, eu sou cara de pau. Pra gente aprender, a gente tem que ser cara de pau. Nossa, deixa eu fazer um parênteses aqui. Aham, Isso daí é essencial. Nós, brasileiros, temos algumas questões aham, culturais e eu quero deixar um recado para a galera. aham, Existe um processo de colonização cultural sim, que faz com que a gente tenha um certo receio de se expor quando fala inglês. exato. A gente tem um medo de ser julgado Uhum, que foi embutido ali na gente desde pequeno, mas sim, na verdade, quando você fala inglês, mesmo que com falhas, você vai ser, você tem, a gente tem que ter mais medo do brasileiro olhando para a exato. gente apontando o dedo, É, tirando sarro, exatamente. do que do estrangeiro. Exato. Então, para você que está assistindo a gente, não tenha medo. Se você É, quer aprender inglês, você tem que se expor. Você não pode, não precisa ter vergonha de sim, errar. Abraçar o erro, abraçar e entender que ele é é, parte do seu processo é fundamental para você desbloquear o seu inglês, para exatamente. você sair do nível básico para o intermediário e depois do intermediário para o avançado. Exato. Se você não entende que o erro é parte do seu processo de aprendizagem e abraça isso, você vai ter muita dificuldade de conseguir alavancar e chegar onde você quer. Então, Exatamente. tem que ter essa pegada É, aí. é. E me conta uma coisa, Dan, Aham, o, qual que era a sua maior dificuldade quando você começou? Depois, ok, você descobriu que você gostava, que sim. você começou a aprender, estudava Uhum, por conta. E qual foi a sua maior dificuldade quando você começou a perceber, putz, agora tem que falar realmente com aham, estrangeiros, com os aham. gringos. É. Qual foi a sua maior No dificuldade? começo era montar as frases, porque você tem que saber, o pessoal fala que a gramática não é importante, é um conjunto. Estudar o inglês é um conjunto de coisas. E a gramática é sim importante. Claro que você não vai dar foco só na gramática, só na conversação, é um conjunto. Então, no Uhum, começo, eu tinha problema em formar as frases corretamente, com os tempos verbais, ou no passado, ou no futuro, ou no presente, aqueles verbos que são os verbos regulares e irregulares. Naquele momento, a minha dificuldade era essa. Só que quando você aprende, nada é um mar de rosas. Eu ainda tenho muita dificuldade em uhum. escrever. Às vezes eu sei falar a palavra e eu não sei escrever a palavra. Então aí eu tento escrever ela 10 vezes. Aí eu pego meu caderninho e escrevo ela 10 vezes. O... Posso trazer uma curiosidade? Pode. Você sabe o porquê que o inglês A Denise ele falou tem aqui, ó. essa sinto vontade, eu me sinto mais à vontade com os estrangeiros do que com o brasileiro. Exatamente. É, Mulher, ó, palma, é isso. é, É exatamente essa sensação. Deixa infelizmente. eu falar Aham, um parênteses. Você falou, eu tinha mais dificuldade, eu tinha dificuldade de escrever do que de falar. nunca tive Você de sabia falar. que até entre o ano de 1066 e 1399, Aham, 1400, mais ou menos, existiam três idiomas na região da Inglaterra. uhum, E três idiomas oficiais. A aham. nobreza falava francês, na verdade era um tipo de francês mais Sim, rudimentar. aham. O clero falava latim. E adivinha o que o povo falava? O inglês, Qual que era a língua eu acho. exata? Então, durante muito tempo, o inglês era Aham, o idioma falado pela casta com menos educação formal, com menos estudo. aham, Então, durante muitos anos, ele foi o idioma essencialmente falado. Ele aham. não possuía um padrão escrito. Esse padrão foi desenvolvido depois, quando a gente saiu do Old English para o. Desculpa, saiu do Middle English para o Aham, Modern English, aham, que foi ali ganhando uma padronização, que foi sendo disseminado. aham, E aí o que acontece? Por essa razão, pelo fato do inglês ter sido o idioma essencialmente falado por muitos anos, quando ele foi sendo padronizado, a gente percebeu uma diferença muito grande. Pô, escreve assim, mas fala assado. uhum, A gramática essencial do inglês ela é bem rudimentar, ela é muito mais simplificada do que outros idiomas. uhum, E é por isso que tem algumas irregularidades de pronúncia absurda que você fala, mano, aham. não tem Tem nada a sentido. ver, Por isso que não tem nada a ver. Por isso que algumas regras gramaticais você fala, mas mudou por quê? é, Porque era essencialmente uma língua falada e falada pelo povo, pelos aham, camponeses. uhum, Então, isso que você sente não é só você, que você aham, sentiu naquele momento.
É um sentimento legítimo que está atrelado à essência do inglês. Isso é Uhum. muito legal. E as pessoas, quando começam a aprender o inglês, elas tendem a olhar primeiro a parte que é difícil, que é a pior, que é a É, pronúncia, eu não consigo pronunciar, porque eu leio de um jeito, escreve de um jeito e fala de é outro. verdade. Quando, na verdade, eles poderiam estar olhando para a parte mais gostosa, que é É. a gramática essencial do inglês, a base, ela é muito mais simples do que a do português. É mais fácil para Sim, você eu conseguir falo criar um isso. simple present, um simple past. E detalhe, se você tem simple present, past and future, querido, você consegue se comunicar. Exatamente. Não vai ter o maior rigor É, gramatical do mundo, mas a mensagem vai chegar. vai. Porque você já mostra que você é um estrangeiro que tem como segunda língua o inglês Sim. e que tem essas ferramentas para estabelecer uma comunicação. Aham. Gente, só vai. Só vai. Só vai mesmo. E como é que você fez para melhorar aí a questão da pronúncia? Que as Aham. pessoas têm muito essa dificuldade. A Tem. pronúncia. O que você usou? Olha, eu uso um app chamado Elsa, mas antes disso, que eu assinei ele há 2 meses, mas antes disso eu vejo filme, série, tudo em inglês sem legenda. E aí eu fecho até os Uhum. meus olhos, porque às vezes eu não estou interessada nem na cena em si, daqueles 5 minutos de vídeo que eu estou assistindo. Eu quero entender o que ele está falando, e eu uso muito aquela repetição que chama de shadowing. Então, às vezes tem uma Uhum. palavra, aí eu vou, escuto e repito, sozinha. Vou, escuto, gravo a minha voz, escuto a minha voz, eu vejo, poxa, tá horrível, não, eu posso melhorar aqui. E aí eu vou fazendo isso. Falo sozinha, tomo banho falando sozinha, às vezes eu tô me arrumando, fazendo meu Nossa, cabelo, que coisa maravilhosa. tô fazendo meu cabelo, tô ouvindo um podcast que é muito bom também. E aí tudo em inglês. Eu esqueço completamente a legenda em português. Ah, Danusa, mas você tá no nível que você consegue fazer isso. Mas quando eu não consigo, porque eu não entendo 100%, às vezes nem as pessoas que vivem lá conseguem entender. É o que eu ia te falar. Isso daí é uma lenda que é bom pro pessoal que está assistindo a gente aqui Aham. ver. Eu também não. Ó, E isso às mesmo. vezes nem os nativos Exato, entendem o que está exatamente. acontecendo. Exatamente. Ó, que Entendeu? legal. Dorival Ó, falou. Oi, Frank, ele eu falou estou, comigo, eu né? não vi. O outro falou, estou na Itália e vejo filmes, leio livros, gravo minha voz e etc. Estou aprendendo. Exatamente. Muito bom. Boa, Parabéns. garoto. Porque o que que acontece? Essa estrutura, até mesmo de fechar os olhos, Aham. é muito interessante, porque os nossos sentidos eles estão conectados. Exato. Quando você fecha o olho, você amplifica os seus outros É, sentidos. exato. Você fecha e você foca mais na audição. É. Então é por isso que às vezes a gente fecha o olho para ouvir melhor, Aham. às vezes a gente faz assim para prestar atenção. É. Então você tirando um pouco do foco de um dos sentidos, você amplifica um Isso. pouco os outros. Exatamente. E agora, Aham. vamos para a parte mais técnica dessa Vamos. conversa, que eu estou vendo que a galera chegou. O título da live é Como Aprendem os Poliglotas, porque eu fiquei Aham. com medo de colocar o título que eu queria, que eu ia colocar como se adquire como que era? O título oficial ia Aham. ser Processo de Aquisição de Linguagem, né? Como se dá o Aham. processo de aquisição de linguagem. Ninguém ia vir, que é um nome horrível. Quer dizer, meu Deus, o que Sou é isso? péssimo para dar nome O desse que é isso? É negócio. de Não, comer? Os outros é falar. a primeira coisa que eu vou trazer para a nossa conversa Aham. aqui é um pouco da minha história com o idioma, porque ela também começou lá atrás, né, quando eu Uhum. tinha mais ou menos uns 13 anos, e ela começou pelo objetivo. Eu não queria saber de inglês, eu queria jogar uma coisa que se chama RPG, Role Play Game. Aham. Ponto. Só que naquela época não tinha internet, era tudo em inglês e eu tava já. Aham. E assim, tinha que pegar o dicionário, ver lá a palavra, achar, ver lá. Nossa, era um inferno. Uhum. Quando eu comecei a fazer aula, eu descobri que eu gostava desse negócio. E aí bateu, sabe, deu aquele calorzinho no Aham. coração, e aí eu comecei. Eu entrava na aula, eu fazia que nem você. Nossa, eu devorava aquilo. Para mim era um prazer fazer aquelas aulas. Eu Aham. degustava falar aquelas palavras. Eu achava meus professores o máximo. Eu entrava e ficava babando, assim, nossa, eles ensinam, ele tá ensinando outro idioma. Então eu me apaixonei por isso. Aham. E eu comecei a ter muito contato com o inglês dentro do Brasil, só que diário por causa dos jogos que eu jogava. Então Aham. era muito contato mesmo. E aí o que que aconteceu? Essa quantidade de contato ela foi somando e quando eu tinha de 17 para 18 anos,
me chamaram, falaram, olha, você não quer fazer um teste para Uhum. dar aula? Eu falei, eu? Primeiro que eu já, nossa, achei que eu tinha ganhado na loteria. Eu acho que a dona da escola nunca viu alguém tão feliz por ter sido Aham. convidado para fazer um teste. E eu fui muito bem no teste, foi muito fácil, mas eu não sabia que aquilo ali era, para mim era legal, eu gostava de Aham. ensinar, porque quando eu ensinava eu aprendia Sim, mais. exatamente. Eu ensino e eu aprendo, eu ensino e eu aprendo. Eu me apaixonei por isso e nunca mais larguei. Então eu comecei a dar aula básica lá, para criança, lá, quando eu tinha 17 para 18 anos. Hoje eu estou com 42. Então Aham. faz um tempinho que eu estou nesse rolê. Só Aham. que tem uma coisa que não mudou desde aquela época, que é a paixão por ensinar. É a Sim. paixão por aprender enquanto você está nessa relação Uhum. com o aluno. E isso é muito legal. É verdade. Dentro dessa minha história, Uhum. tem uma coisa que ela é muito parecida com a sua, Uhum. que é estar imerso no idioma. Nós criamos esse ambiente. Exato. Não foi que a gente nasceu rico e eu fui fazer uma imersão, foi logo cedo fizemos um intercâmbio e moramos fora. Sim. Querida, Não, não quem foi. dera. Não Fala foi aí, não assim, não. foi, não foi essa. A vida não é essa janta, Não, não. não. Exato. E é aí que eu quero começar. Aham. Galera, primeira parte do processo de aquisição de linguagem que eu trabalho dentro do meu método e que é o que eu acredito como missão de vida. Existem duas formas básicas aí no, dentro do mercado, do mundo que a gente tem hoje. Sim. Aquela fórmula com recompensa tardia, que é onde o cara entra na sala de aula, primeiro ele fica em cima de um livro, ele vai lá, faz as lições, faz isso, e depois ele tenta utilizar isso no mundo real para ter a recompensa, para ter o prazer de dizer, nossa, eu aprendi. Isso é um processo de recompensa tardia, porque o que ele está aprendendo em sala de aula está descolado da realidade que ele vive no cotidiano. Isso aqui é um problema, porque em pleno século XXI, na minha concepção, a Dana pode falar depois a Aham. visão dela, não faz sentido você entrar numa sala de aula, receber um conteúdo que não tem uma conexão com o seu universo pessoal. Sim. O termo que eu uso para me referir ao universo pessoal é o Anwelt, que Uhum. significa uma palavra alemã desenvolvida por um biólogo estoniano lá, o Jakob Joksko, que significa universo pessoal, é a sua visão de mundo. Então, o seu Unvelt tem que estar presente no seu processo de aprendizagem. Não dá para descolar uma coisa da outra. Ele tem que estar lá, ó, junto. Aham. E isso é uma das coisas que facilita o processo da aquisição do idioma. A aquisição do idioma é aquele processo que você está aqui, mas você já ouve coisas na televisão, você tem quadros na sua casa com palavras em inglês, e não é porque você quer estudar, é porque você realmente consome aquilo, aquilo Sim. faz parte do É. cotidiano. É. Você pode etiquetar a sua casa, eu quero aprender Isso. coisas em inglês. É muito legal. Etiqueta lá a geladeira, coloca os principais verbos que você usa, as principais ações que você executa com aquele objeto. É uma geladeira, então você abre, você fecha, você guarda coisas, você pega coisas, você congela coisas. Aham. Então, você cria um ambiente bilíngue, um ambiente onde você vai ter estímulos passivos, né? Você está Sim. aqui e tem aqueles estímulos passivos É. chegando até você. E esse é uma das principais, eu acho que é o principal item da aquisição do idioma. E é dali que eu quero trazer algumas coisas. Dana, você consegue pensar em algumas estratégias Uhum. para que as pessoas criem, ou mesmo que você cria, que eu Sim. crio, vamos falar o que a gente faz, não precisamos Aham. ir muito longe, Sim. que a gente cria para viver em um ambiente bilíngue? Sim. Fala aí, Prim- ambiente bilíngue, como criar? Primeiro, isso que você falou de etiquetar, eu já tinha feito um vídeo sobre isso. Poxa, porque comece a entender. Hoje eu não quero aprender tudo de uma vez. Porque às vezes você vai ficar overwhelmed, muita coisa, você não vai aprender. Então, eu digo, costumo dizer que de 15 a 20 minutos por dia é melhor do que você parar 1 hora, 2 horas, ou cada dia, né, da semana, do que 1 ou 2 horas em um único dia. Então, primeiro, isso de etiquetar. O que é que tem no meu quarto aqui? É você deitado. Poxa, eu não sei o que é aquilo. Como é o nome daquilo? Amanhã eu vou etiquetar. Então, etiqueta e começa a falar. Aí você vai aprender. Depois você começa a montar frases. Para que serve o banco? Para que serve
a cabeceira, para que que serve o closet? E aí você começa, pô, aqui eu guardo as minhas roupas, aqui no banco eu Uhum. sento, a cama é para eu dormir. Então aí depois que você começar a formar frase com o que você etiquetou, você vai realmente viver inglês. Já aprendi tudo do quarto, agora eu vou para a sala, depois eu vou para o quarto. Porque tem tanta coisa que a gente ainda nem sabe o nome, apesar da gente, você professor, tem Sim. inglês. Eu tenho minha professora, às vezes eu pergunto algo, ela, não, para Edan, é completamente normal, Gente, como é no é português. totalmente. Em português a gente não sabe. Exatamente. Só que aí, além das estratégias, D'Angelo, o que é que eu queria falar para as pessoas não se desmotivarem? Porque às vezes às Uhum. vezes você está falando com alguém, alguém te corrige, a pessoa não gosta. Que aprenda com os erros, porque é assim que a gente aprende. Poxa, eu não fui bom na prova, eu não fui bom numa conversação, não me saí bem. Não se desmotive. Porque é difícil. Eu não vou dizer a você que é fácil a gente aprender um novo idioma, não é. A Uhum. nossa língua é português, que não tem nenhuma relação com o inglês, né? E é outro idioma. E aí, o pessoal, acho que essas, inclusive, é um dos Eu maiores tô lendo aqui problemas. também. Em Muitas primeiro vezes. contato já é maduro, é focado somente na gramática, enquanto muitas vezes você. Nossa, eu vou comentar isso aqui, gente. Esse aqui Aham, eu vou. pode Termina falar. aí, Dana, só pra Não, você não pode perder, falar, depois pode eu. falar. Eu também estava lendo porque. O do ensino. Ó, vamos lá, Aham, deixa eu fazer um tá. comentário nesse. É da Gabi Mouro. Ah, não consegui não ler aqui. É a Ó, vou Gabi chamar de Moura. Gabi, tá? É Gabi, é. Moura. É. Obrigado. Minha norinha. Gabi, eu concordo contigo e eu quero falar um pouco sobre essa sua observação aí. O problema das escolas é porque, assim, primeiro, é um negócio. E Aham. como todo negócio, você tem que abarcar a maior quantidade possível de pessoas. Uhum. As- a, a fórmula mais fácil para você fazer isso, eu tenho escola, dou aula há muito tempo, já dei aula em tudo quanto é escola que você puder imaginar. Em geral é, olha, vamos começar lá de trás, do básico, 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 para ensinar o mais lento possível, para a pessoa não se desmotivar, porque ela sente que Uhum. está aprendendo alguma coisa, Sim. e em contrapartida eu seguro ela aqui o mais tempo possível, eu ganho dinheiro segurando ela. Aham. As escolas não lucram com o sucesso do aluno, elas lucram com o tempo que ele fica lá dentro. Uhum. Essa eu acho que é a grande diferença de bons professores particulares. Sim, sim. Eles se focam no resultado do aluno e não Exato. no processo de 1, 2 anos. Eu quero me livrar dos meus alunos, eu falo isso para eles. Pô, mano, tá aqui comigo há 6 meses, um ano, vamos, eu quero resultado, bora. Eu tenho pouco Exato. horário aqui, Aham. bora que tem mais gente na fila, aprende esse negócio. Uhum. E uma coisa interessante é que dentro do processo de aquisição de linguagem, existe sim o espaço para gramática, ele vai acontecer, não tem como a gente não ter esse processo, só que ele acontece de um jeito muito mais palpável. Por quê? Você tem lá 10% de teoria e 90% de prática. Aham. Vai ter uma hora que você aprendeu Simple Present, tem um limite de ideias que você consegue expressar com essa gramática. Sim. Aí o assunto ele força uma nova gramática, ele força uma estrutura. Existe uma diferença entre coesão e coerência no discurso. Eu gosto Uhum. muito de trabalhar com isso. A coesão, eu digo que são os aspectos técnicos, é a gramática, que vai juntar as coisas, é o vocabulário, eu vou chamar de aspectos técnicos. Aham. A coerência é o como nós organizamos as ideias. É falar essa ideia antes dessa, é colocar em uma ordem cronológica adequada, é não ficar abrindo muitos parênteses enquanto eu estou falando. Aham. Isso daí, ele vem sendo construído com o tempo. Conforme você tem uma estrutura mínima, que é aqueles lá, 10, 20% lá de teoria, colocou uma prática legal dentro da sua vivência, você vai perceber que logo você já consegue fazer frases. Sim, Tá sim. lá. E depois disso, você vai começar a aumentar a sua vontade de expressar ideias, Isso. porque só fala inglês quem tem algo a dizer. Eu Aham. sinto que uma das grandes dificuldades que eu vejo em sala de aula, que eu vejo alunos, é quando eu pergunto para eles assim, porque eu só trabalho com projetos fechados. Eu não pego mais, quero fazer umas horas aí com você. Não, eu não faço mais isso. Eu pego uma pessoa e falo, o que você quer? Aham. Quero isso, isso, isso. Então, nosso primeiro objetivo é fechar um escopo de trabalho para atingir isso em tanto tempo. Aí eu Uhum. começo a trabalhar. Se não, não, porque eu gosto do resultado. Aham. E é essa cenoura na frente das pessoas que vai ajudar elas não se desmotivarem.
porque a rotina é muito pesada, as pessoas trabalham, É, faz isso e aquilo. A aquisição de linguagem, se ela não tiver sido colocada direito na sua rotina, ela não acontece. é, Você pode comprar quantos cursos online você quiser, pode contratar quantas aulas particulares você quiser. Se você não desenvolve uma relação com o idioma, não vai é acontecer. verdade. Então, você tem que ter um objetivo do porquê que você está fazendo aquilo, porque aquilo vai te motivar. No caso da Dana, ela nem precisa, ela já tem. Eu quero aprender mais porque eu gosto. Eu Eu amo. também, eu adoro, eu dou aula. Então, pra gente, o nosso objetivo é com a gente mesmo. Eu quero É, melhorar. exato. É isso Eu aí. olho uma coisa, sei lá, eu olho, eu gosto de ferramenta, né? E eu assisto muito aquele Property Brothers, o Irmãos à Obra. Aham, Irmãos à Obra. E tinha umas coisas que eu fiquei olhando, falei, mas como que eu falo isso em português? O que é isso lá? O frame de não sei o quê, o backsplash. Eu falei, nossa. E e eu vou memorizando aquele vocabulário aham. por prazer, Eu sou assim. por prazer. Não tem, no nosso caso, o objetivo é o amor. Então, o É, amor de aprendendo já resolve. Mas para a maioria das pessoas, você precisa atrelar o sim. tempo que você vai investir no inglês com o seu objetivo. Essa cenourinha balançando na sua frente é o que vai te fazer É. respirar e seguir. Dana, eu tenho aqui um desafio. Fala. O pessoal vê a gente falando inglês e eles falam: ah, mano, mas vocês já aprenderam, vocês já estão contando história. Tudo bem. Eu passei o dia pensando nisso. E eu Aham, falei: quer saber? E se a gente fosse aprender um idioma novo do zero? aham. Eu vou dar um exemplo. Tá. O teacher mora No no Brasil? Brasil. Moro. Moro, sou aqui do Brasil, São Paulo, nascido e criado nessa selva de pedra. Aham. E estamos aqui, firme e forte. E aí o que acontece? Eu pensei, como é que a gente poderia transformar essa live em uma coisa que as pessoas vão conseguir ter uma referência que elas nunca mais vão esquecer na Aham. vida? Aham. Bom, Dana, se você tivesse que aprender um novo idioma do zero, Aham. por onde você ia começar e qual idioma? Tá. Estudaria o alemão, com certeza. Não me pergunte Uhum. por quê, mas falam que é língua de gente brava, que é. Eu já estudei alemão, Ah, é mulher, muito sério? legal. É, Aham. já. E aí eu iria para o objetivo, né? Qual é o meu objetivo? Curto, médio e longo prazo. Porque é o que você falou, se você não tiver um objetivo, vai ficar muito mais difícil. Para mim vai ser fácil, porque eu amo estudar idioma. Eu estou focada no inglês, estudo um pouco de Uhum. espanhol. E eu começaria o quê? Qual é o meu objetivo? Depois do meu objetivo, eu ia procurar um professor. Porque quando você começa do zero, você não tem muito. Uhum. Apesar da internet ser muito rica em materiais, você precisa de um direcionamento. Então, provavelmente, acho que 100% de certeza, eu procuraria um professor que tivesse referência, que alguém já tivesse estudado, para me conduzir nesse estudo. Eu acho que quando você tem um professor que te ajude nessa jornada, os dois trabalhando junto, eu acho que o objetivo é bem melhor. Então, depois um professor, depois definiria o tempo que eu iria me dedicar para aprender esse novo idioma, e aí eu ia começar a colher materiais de acordo com o que o professor fosse passar para mim. Danusa, você precisa aprender Olha, isso. você falou uma coisa que eu achei maravilhoso. Aham. Olha a palavra que você usou. Gente, ó, Dana, a gente não combinou nada, né? A gente Não, está de fazendo isso jeito ao nenhum. vivo. Aham. Gente, eu juro que a gente não combinou absolutamente nada. A gente mal teve Nadinha. tempo de se falar. Foi, Você exatamente. usou uma palavra-chave que Uhum. é conduzir. Aham. Quem já tem uma estratégia de aprendizagem, que já tem essa percepção, já sabe que eu preciso de uma condução. É. Eu não busco um processo passivo, onde eu abro a Sim. boca que nem um passarinho e É. espero a minhoca vir na boca. Ou Exato. seja, você traça ali o que você quer, Uhum. busca um profissional que vai te conduzir, mas você sabe que o trabalho é seu. Exato, E você precisa exatamente. de orientação. O que Isso. eu faria, deixa eu ver. Eu aprenderia, eu acho que o italiano, que eu tomei um Ah, pau do chinês foi há uns mesmo? anos atrás, que eu ainda tô Aham. trauma. Nossa, ó, nem tá. Ah, não, tá guardado. Aqui atrás, antes eu Aham. deixava aqui. Aham. Eu tomei um pau do chinês e eu tô traumatizado até agora. Mas eu Aham. vou voltar. Eu Sim. vou. Só que eu acho o italiano o idioma.
engraçado. Eu não sei te explicar o Uhum. porquê. Eu gosto. E eu acho que o negão falando italiano vai ser muito legal. Aham. Italiano. Eu começaria a primeira coisa, como fazer o presente simples. Uhum. Ponto. Eu ia querer aprender um tempo verbal Sim. para poder falar do que eu geralmente faço no meu cotidiano. Sim. Acho que esse seria o meu. Eu ia traçar o que a gente chama de SMART Goal. Aham. Eu ia traçar um primeiro objetivo. Olha, quero, sei lá, falar do meu cotidiano em 2 meses, durante 2 minutos, usando um tempo verbal simples, sem hesitação. Eu Uhum. ia traçar um primeiro objetivo assim. E eu ia, depois de traçar desse objetivo, ver o que eu preciso. Qual é o mínimo de informação que eu preciso para fazer isso? E aí, em vez de eu ficar aprendendo um monte de coisa, eu Aham. ia aprender essa estrutura, olhar para o meu cotidiano e falar, tá, o que que eu faço? Sim. Selecionar uma série de verbos, ações que eu faço todo dia, e eu ia ficar repetindo isso todo dia. Até brincando, falando alto, Aham. zoando mesmo. Por quê? Porque para mim o italiano ele tem essa diversão dentro dele. Sim, Então eu acho sim. que eu começaria daí, sabe? Pouca Uhum. estrutura, qual é o mínimo que eu preciso? Ok. E eu iria buscar, eu acho que um profissional, no momento em que eu não conseguisse usar os recursos que eu tenho de internet e até Uhum. mesmo de outros idiomas que eu conheço para responder minhas perguntas. Uhum. Quando eu chegasse num ponto que eu falo, ixi, eu não tenho certeza como funciona isso e não estou conseguindo assimilar com consistência essa estrutura. Sim. Nesse momento eu buscaria um profissional, porque Uhum. daí eu ia já estar mais engajado, eu ia ter aquela vontade Sim. de trocar, sabe? Aham. Eu começaria, eu acho que por aí. É. Qual seria, na sua opinião, para Aham. aprender o alemão, Uhum. qual seria o seu maior desafio? Eu Sem creio. pensar muito. Eu acho que a Vai ser mais pronúncia. difícil. Pronúncia e o tamanho das palavras, que são imensas. Eu acho que o. Como é que pronunciar aquelas palavras que tem 20 letras, 20 consoantes e uma vogal? Então, O geralmente, né? inferno. Mas é legal, mas é legal. Mas eu gosto de desafio, então eu acho que eu aprenderia, começaria pelo alemão, porque eu acho que quando a gente aprende o inglês, todas as outras línguas fica mais fácil, a gente sabe disso. E Sim. aí já Você é. sabe por quê? Você sabe Aham. por quê? Não, me diga, você Por é o que que professor, fica me mais diga fácil? aí. Bora. O... Quando você aprende um idioma, ou quando você se vê, você se reconhece como uma pessoa bilíngue, Aham, o que acontece? A plasticidade do seu cérebro muda. aham, Quando você fala o idioma, você trabalha o lado esquerdo e o lado direito do seu cérebro simultaneamente, criando imagens, gerando sensações, fazendo uma parte um pouco mais matemática, colocando ali as estruturas nos devidos lugares. Então, o que acontece? O seu cérebro, ele aprende a priorizar informações. Você bate o olho numa coisa, você consegue distinguir o que é mais importante e o que é menos importante. uhum. Isso não significa que uma pessoa bilíngue seja mais inteligente do que as Sim, com outras, certeza. mas significa que a gente tem uma plasticidade no cérebro que pode ajudar a gente com outras tarefas. Essa plasticidade no cérebro, ela serve para qualquer outro idioma. Então, quando você começa a pensar em um outro idioma que não a sua língua mãe, no nosso caso que não seja o português, automaticamente o seu cérebro sabe o que significa tentar pegar um outro código linguístico para expressar ideias. Então ele já Sim, está meio que acostumado a tentar fazer isso. aham, Tanto que quando eu estudei francês. E na época eu fiz algumas aulas, olha que loucura, eu fiz lá, sei lá, 5 meses de aula, male male, porque eu estava na correria, e fui para Suíça. Lá me colocar, nessa viagem eu acabei ficando numa casa que tinha uma brasileira e um outro cara, e a brasileira saía para viajar todo dia, para trabalhar todo dia, eu ficava com um cara que só falava francês, de uma cidade na Suíça desse tamanho, em uhum. Bière. Eu tinha dor de cabeça todo dia na primeira semana. É, mas depois Por entra. quê? É, o nosso cérebro, ele tem um padrão dentro da evolução dele Uhum, que ele é extremamente sensível a padrões de fala. uhum. Então, mesmo que você não saiba o idioma, você é capaz de reconhecer que existem dois seres humanos ali naquele cantinho
se comunicando. Sim, Você não precisa saber absolutamente nada do idioma. Se você ouvir duas pessoas falando árabe, você é capaz de reconhecer que são dois seres humanos se comunicando. sim. E ele não desliga. Então, enquanto eu estava na casa com esse cara, meu Uhum. Deus do céu, ele falava comigo, eu abria a boca, eu queria falar inglês. Eu abria a boca, eu queria falar inglês. E eu tive que gastar muita energia para virar essa chave. Uhum. E aí foi indo, 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 até que meu cérebro ele falou: pera, temos um segundo código aqui disponível, vamos usar? E aí eu comecei a usar, usar, usar. Acho que um mês depois já era. Eu já estava me Sim. sentindo o francês. Nossa, paguei muito mico, falei muita coisa errada. Os caras, alguns me olharam com uma cara de cu. Eu falei, ah, mas agora já foi. Falei e fui melhorando, melhorando, melhorando. Mas é a Mas foi imersão, né? assim que eu. Exato. Foi assim que eu aprendi o francês. Uhum. E sempre o que eu ia caminhando e tinha alguma dúvida gramatical daquelas estruturas que eu estava tentando Aham. usar, à noite eu ia lá, Sim, postava nos revisava. livrinhos, Uhum, uhum. enfim. Nossa, pera que colocaram um monte de coisa aqui. Deixa eu ver, Lê, gente. E lê no aí. caso de quem fala dois idiomas, três ou quatro, eu percebo que isso aumenta a capacidade de entender mais fácil outros idiomas e facilita a comunicação. Sim, porque o seu cérebro passa a ter essa plasticidade. Existe uma teoria que diz que você aprender dois idiomas juntos é mais fácil do que você aprender um sozinho. Aprender, sei lá, inglês e espanhol junto é mais fácil que aprender só inglês. Uhum. Eu acho um pouco delicado essa afirmação, porque existem perfis e perfis. Tem Aham. algumas pessoas que têm uma inteligência específica Sim, sim. para idiomas, tem uma facilidade. Tem gente que tem facilidade para artes, matemática, Sim, enfim. sim. Em linhas gerais, sem entrar no conceito de múltiplas inteligências, o que acontece é possível, sim, depois que você aprendeu o segundo idioma, os outros ficam mais Sim, fáceis, sim. porque você tem no seu repertório novos códigos linguísticos para entregar as mensagens que você quer. Então, é fato, não é um mito. Depois que você aprende o primeiro idioma, só que, ó, alerta, depois que você aprende um primeiro idioma e é capaz de conversar, é capaz de usá-lo de forma mais fluida. Não Uhum. é porque o cara fez o curso básico de inglês, fez lá, aprendeu o verbo to be, que agora é fácil aprender alemão. Não é. Cuidado, não É. é isso. Não é Você tem isso. que atingir um patamar de meta-estabilidade dentro do idioma. O Uhum. que é isso? Eu aprendi o bastante para resolver os meus problemas, no mínimo em âmbito cotidiano e minimamente profissional. Eu me Exato. sinto confortável me comunicando a maioria das minhas ideias em inglês, por exemplo. Aí Exatamente. os outros idiomas eles começam a vir. É Aham. só ir lá e já uma dica. Se você está aprendendo inglês. No momento em que você inserir um novo código linguístico, haverá um momento em que eles vão entrar em conflito. O seu inglês vai apanhar um pouquinho do seu italiano ou de qualquer outro idioma. O português vai sofrer, porque é um momento de entropia cognitiva. Nossa, estou usando as palavras nada a ver, gente. Vou simplificar aqui, peraí. É um momento de confusão. Imagina que tem um monte de gente que entrou na porta, passou pela porta ao mesmo tempo. Depois que passar pela porta, o pessoal se ajeita, sei lá, imagina o ônibus não tão lotado, mas depois que entrou no ônibus, a galera se ajeita. Mas se todo mundo tenta passar na porta ao mesmo tempo, dá uns conflitos. Então, quando você tem vários idiomas ao mesmo tempo, que é o inglês, português, e aí eu vou aprender, sei lá, o italiano. Então, são três. São três idiomas dentro da sua cabeça. Eles vão precisar de um tempinho para se ajeitar. Mas depois que eles fizerem as pazes, nossa, vai que é uma beleza. Aí você fica viciado. Aí você vai que vai. Uhum. Isso explica a facilidade da Anitta em aprender idiomas em tão pouco tempo? Mas ela não aprendeu em tão pouco tempo, né? Eu vou aqui falar. Ela aprendeu, ela estudou inglês desde os 12 anos, se eu não me engano. E isso, Obrigado. então não é em tão pouco tempo. O que ela fez foi colocar um pouco mais de foco. Ela, como ela viu a necessidade de, como ela queria alcançar a carreira internacional, ela viu a necessidade dela melhorar e aí ela colocou um pouco mais de foco. Mas eu sei que essa não foi a pergunta da Gabi,
da minha norinha, mas, mas eu digo que é possível aprender em pouco tempo. Eu tenho uma menina que ela está aqui, inclusive, entrou agora, entrou antes na conversação, ela faz parte do meu grupo de conversação. Em 8 meses, ela estudando todos os dias, ela conversa, que eu falo, gente, eu tenho que tirar o chapéu para você. O nome dela é Fernanda. Então, é como você falou, D'Angelo, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem uma facilidade para aprender números, artes, Uhum. enfim, mas não é impossível a gente aprender um idioma em pouco tempo. Se você colocar foco, definir o objetivo, colocar foco e estudar, você vai conseguir. Eu digo isso porque eu terminei, fiquei um tempão sem estudar. O ano passado eu voltei e eu falo, gente, eu achava que eu nunca ia ficar com o inglês que eu tenho agora. Todos os testes de nivelamento que eu faço, só tiro avançado, porque a gente sabe que é importante conhecer Uhum. palavras, vocabulários, expressões. E eu me sinto super confortável de conversar com qualquer estrangeiro. Me sinto confortável de fazer uma apresentação de trabalho. Fiz algumas entrevistas já em inglês, já apresentei filiais, enfim. Mas isso me deu a confidência, o confidence, me sentir confortável porque eu estou preparada para isso. Mas por que eu estou preparada? Porque eu estudo. Eu vejo as minhas Uhum. falhas e vou em cima das minhas falhas. O que é que eu preciso aprender agora? E aí eu vou estudando. Todo dia eu estudo. Então, é possível? É. Agora a gente tem que ver qual o esforço que eu estou fazendo para isso. Ah, eu vou para a escola uma vez na semana. Meu professor passou isso. E nunca mais pego o inglês? Gente, vocês não vão conseguir. Eu quero matar. Não, e o pior de tudo é que eu não sei como eu tenho aluno ainda, porque eu falo tudo Uhum. isso que você está falando na cara do aluno. Então. Eu tenho aluno que eu olhei e falei, então, o que que você veio hoje? Ah, eu não, a gente tem um prazo, a gente tem uma meta, e você não trouxe nada. Você senta aqui, vamos conversar, vira uma terapia, porque eu falo, cara, tá errado. Se o seu inglês, eu costumo dizer uma coisa muito polêmica, mas é Aham. o que eu acredito, é a minha filosofia de ensino. O incômodo que você tem com o inglês, com a frustração de não se comunicar em outro idioma, tem Uhum. que ser proporcional ao seu comprometimento. Uhum. Ou, em outras palavras, o seu comprometimento para resolver essa frustração tem que ser proporcional ou superior à sua frustração Uhum. de não conseguir falar o inglês, o seu incômodo. Porque o que move a maioria das pessoas hoje em dia para aprender o inglês não é o prazer ou o amor. Sim. Porque Aham. se fosse, nossa, minhas aulas seriam É, muito fáceis. é verdade. É a frustração, é a Aham. necessidade. Só que às vezes o cara não está incomodado o bastante para fazer isso. Isso. E a pessoa precisa, o nível de incômodo dela tem que ser ao ponto dela falar: não, eu vou dar prioridade para isso aqui. É. Eu vou fazer isso acontecer. Uhum. Eu tenho alunos de mais de 60 anos, eu tenho alunos de Aham. 12 anos de idade, falo a mesma coisa para ele. Eu tenho uma aluna de 12 anos que eu só aceito alunos mais novos depois que eu Aham. faço minha entrevista e explico para os pais o que eu vou fazer. Sim, Os sim. pais que não entram em tia Nath, tia Ó, bonitinho. Os pais que aceitam o meu processo e deixam eu propor isso para as crianças, elas ficam. Aham. Pré-adolescente, principalmente. Se não, não. Que eu olho e falo, tá, eu quero que meu filho aprenda. Não, mas eu não vou dar aula pro seu filho. Traz ele aqui. Bota ele na sala e falo, ok. Você gosta de inglês? Não. O que que você faz? Dananã. Quer falar inglês? Aí eu começo a falar com as Sim, crianças, sem dó. claro. Mas sem nhenhenhé. Vamos, vamos. Depois de um tempo que a pessoa Sim, vê que não tem para onde correr, você já percebe se ela tá afim ou não. E sim. pasme, a maioria acha divertido. Uhum. Não é aquelas vêm achando que é aquela aula de chata, de abre o livro, fecha o livro, e que não tá afim disso, né? Uhum. E aí eu cheguei para uma aluna minha e falei, tá, só que toda aula você tem que vir. Eu não quero que você pense que você está vindo para uma aula de inglês, porque gramática, vocabulário, exercício de repetição e fixação ela já tem na escola. Exato, E já tem. muito. É. Eu quero que você venha para fofocar comigo. Eu quero que você venha para me contar os seus planos. Eu quero que você fale sobre sua irmã, que você tá puta com ela, que ela roubou seu brinquedo. Não, não interessa. Você vem para desabafar, para conversar comigo. A Uhum. diferença é que é em inglês. É. Aí é que não tem aqui. Eu tinha uma plaquinha que é assim, in English, para não gastar minha voz. Aham. Às vezes, essa mulher, essa menina vem com fogo para falar, mas com um sangue nos olhos, que eu só levanto a plaquinha assim, ó. In English. Aí ela, hi teacher, sorry, sorry. Respira e vai. Porque ela tem que ter vontade de compartilhar coisas. É. E o inglês é só uma interface. É. Inglês não é parâmetro para medir inteligência ou capacidade De intelectual. jeito O nenhum. inglês é uma interface, ela é uma ferramenta. É. E a minha missão é mostrar para as pessoas É. que você pode aprender. Sim. Só que você tem
que se organizar, você tem É, que escolher, você tem que ter um comprometimento. é. Dá. Você acha que hoje em dia tem muita pílula mágica que Muita. fala, que mostra para as pessoas, faz as pessoas dá a entender não, né? Afirma com todas as letras que você não precisa se esforçar para aprender? Não, não só isso, como aprenda inglês, seja fluente em 6 meses. Eu não estou sendo contraditória, né? Que eu falei há pouco tempo que se você estudar, você consegue. Mas a pessoa vai fazer aquele curso achando que 6 meses ela vai uma vez na semana fazer aquele curso e que ela vai ficar fluente, porque tem um método mágico que alguém inventou, Uhum. uma metodologia diferenciada. Maravilhoso. Eu fico doida quando eu vejo isso. Eu tenho uma metodologia que foi criada, influência, não sei o quê, escola disso, escola daquilo. Hoje eu peguei tava conversando com uma pessoa, D'Angelo, só para contextualizar, e ele falou exatamente isso, que ia pagar R$ 2.000 no curso de 6 meses, porque a pessoa que desenvolveu um método. Eu falei, ó, para, desculpa, com R$ 2.000 você consegue estudar 1 ano e meio. Porque o que vai fazer você aprender o inglês, claro, você tem que ter um professor especializado e competente, mas não é a melhor escola de inglês, não é aquele curso caro, não adianta, você pode estudar na melhor escola, se você não colocar esforço, você não vai aprender. Aí comecei a conversar com ele, dando os meus exemplos, como eu fiz aqui Uhum. agora. Você tem que fazer isso, você tem que ver sua fraqueza, você tem que ter um objetivo, você tem que fazer uma rotina, você tem que viver o idioma, você tem que viver o inglês. E aí sim você vai aprender, não importa. É o que eu falei, o professor ele vai te conduzir, ele vai te direcionar, ele vai te ajudar numa Exato. pronúncia, vai ver o que é que você precisa melhorar, mas o esforço é seu. Aí ele ficou assim, pô, R$ 2.000 numa escola que desenvolveu um método. Que método é esse, pelo amor de Deus? Que eu Né? falei, não Eu fico existe. olhando, eu vou ajudar, vamos deixar mais polêmico isso. É possível você ficar fluente em 6 meses? É. É, É provável? Não. Por quê? Porque é muito improvável que aham, você vá se dedicar sim, o tanto necessário nesses 6 meses de forma sim, consistente, com a rotina que a gente tem aqui em São Paulo, principalmente, exato, que a galera vive para trabalho. é, É muito improvável uhum, que você consiga se concentrar de forma consistente dando os intervalos que as pessoas precisam dormir para memorizar. exato, E durante 6 meses. Você exato, comentou uma coisa, eu lembrei agora, que quase perdi o gancho. É melhor estudar 20 minutos por dia do que não sei quantas horas num dia só. Sim, porque o processo de memorização, que é aquilo que vai jogar a memória lá sim, para a informação para a memória de longo prazo, passando aham, pelo nosso hipocampo, ele exige que você durma, pelo amor de exato, Deus. é, Não adianta você chegar num sábado e falar, vou estudar 5 horas e não abrir a porcaria do material, não pensar em inglês durante a exato, semana. Isso é uma das maiores falácias, acho que, do ensino de idiomas. é, Ou você vive aquele negócio, pelo menos um pouquinho por dia, você tem sim, estímulos externos, você tem o output, aquele inglês passivo exato. passando aqui por você, ou você vai demorar anos. Quantas pessoas que você não conhece que fazem, olha para você e fala, faço inglês há 4, 5 anos e não Pois é. falo. E tem uma que fala, não gosto, não gosto de estudar. Aí eu puxo a orelha, né, Anne? Ela tá ali, ó. Você sabe, ó, Anne, vou te ajudar, vou defender a Anne, vamos ver se eu consigo Ai, ajudar. mãe, não Anne, gosto. você não precisa gostar de estudar o inglês, mas você tem que gostar do resultado que Exato, você tem quando você percebe que o seu inglês está funcionando, quando exato. você usa o seu inglês. Isso que você vai É, gostar. é, Aí o estudo se torna uma ferramenta, é, uma ferramenta para você conseguir mais desse resultado que você gostou. Porque exato. eu não conheço ninguém que não gosta daquela sensação de quando você responde lá uma pergunta, alguma coisa e funciona. Olha Gente, lá, a ela Anne, não gosta não mesmo, gosto mesmo, gente, socorro. socorro. Eu sei, Anne, você não está sozinha. Eu tenho gente, sem brincadeira, que está concorrendo a vaga, não vou falar nomes, não vou. Enfim, eu tenho alunos que tá concorrendo a vagas, que eu faço preparação para o pessoal ganhar em dólar, pegar Aham, trabalho no exterior. Eu tenho gente concorrendo a vaga, passando em processo seletivo, que olha para minha cara até agora e fala: eu acho um saco, mas eu tô adorando a ideia de ganhar em dólar. Aí então, muda o discurso. O inglês é uma ferramenta. é, Tanto que o inglês mais bem visto no mercado mundial
não é o inglês do nativo americano, Uhum. não é o inglês do nativo britânico, do escocês, do raio que o parta. É o inglês falado como segunda língua. Por quê? Uma pessoa que não fala inglês, que tem o inglês como segunda língua, ela é mais cuidadosa, ela tem preocupação em se fazer compreender. É, É, é muito mais gostoso. Muitas vezes eu prefiro ouvir uma pessoa fluente que não é nativa falando do que um nativo que fala rápido, sem necessidade, porque aqui a gente está falando de qualidade de sim, comunicação sim. e não o quão parecido com uma pessoa que nasceu nos Estados Uhum. Unidos eu sou. Quero que se dane, eu sou brasileiro e gosto disso. Não tem problema nenhum esse negócio. Então, o inglês falado como segunda língua Uhum. é o inglês que está na crista da onda do mercado internacional, do mercado global. As pessoas ainda têm um pouco dessa coisa, eu tenho que falar como um nativo. Não, não, não. Próxima vez, olha só, a próxima vez que você pensar nisso, eu quero que você saia de casa, vá até um bom baile funk, ou converse com os mano, com aquela galera que tem um dialeto próprio, É. e me diz, você gostaria de falar português como eles falam em uma reunião de negócios? Você acha que aquele português funciona em uma reunião de negócios? Você acha que aquela forma de se comunicar Uhum. funciona para te dar uma ascensão profissional? Eu acho que a resposta vai ser não. É. Então, a próxima vez que você pensar, quero falar com um nativo, pense Uhum. que tipo de nativo. É. É. Qual é o tipo de inglês que você está buscando? Uhum. Eu prezo pelo inglês eficiente, por Sim, um com inglês que certeza. tem coesão e coerência, e não por falar igual a um nativo. É. Exato, mas eu acho importante isso. Mas assim, ó, D'Angelo, quando fala inglês, eu quero falar inglês com nativo, é importante a gente ouvir, porque quando a gente vai para fora, a gente tem que estudar, a gente não Sim. entende nada. Eu já aconteceu isso comigo, eu fui e falei, rapaz, quando eu fui estudei pro Canadá a primeira vez, eu achei que eu tava bombando. Fui pedir uma água, Maria, a mulher não entendi nada. E aí você tem que, quando você fala aprender como nativo, não é falar, eu concordo plenamente com você. A Uhum. gente não precisa falar como nativo, a gente precisa entender e ser entendido e falar as palavras corretamente. Outra Uhum. coisa que eu falo, Sim. eu tenho sotaque. Eu nunca vou perder meu sotaque de brasileira quando eu estou falando inglês. Mas eu preciso pronunciar a palavra corretamente, porque a depender do que eu pronuncio, ela pode ter outro sentido. O sotaque não é o problema, a gente precisa pronunciar corretamente. E muito menos Exato. falar como nativo, que a gente não vai conseguir. A gente tem o quê? Eu estudo, eu sou adulta. A criança que aprende até os 12 anos, ela consegue ter ainda aquele sotaque de nativo. Passou disso, não estou dizendo que é impossível, mas é muito mais difícil. Nosso tempo está acabando. Ai, meu Deus, eu gosto de falar. Nossa. Nossa, não, a gente fala demais. Dano, a gente vai ter que marcar outro Vamos ter que dia marcar, sim. para. Tô mandando Ó, beijo. então, o que é mais interessante, assim, tudo isso que a gente falou, eu espero que a gente tenha conseguido compartilhar com quem está assistindo Sim, um pouco das nossas dores, da nossa trajetória, e que vocês tenham tirado aí alguma coisa para ter algum insight para ajudar vocês no processo de sim. aprendizagem de vocês, que eu acho que isso é muito legal, tá? Obrigada, Roberto. O, eu acho que isso daí tem que marcar outra live. Tem que marcar. Vamos Obrigada, marcar. gente. Todo mundo falando. Denise, Vamos. Val, Anne, o Gente, o Flávio, pessoal o muito carinhoso, Roberto. adorei. Obrigada, gente, por Essa estarem aqui. live vai ficar gravada. Se vocês quiserem assistir depois, eu Aham. vou deixar. A Dani também vai conseguir deixar no feed dela. Eu espero Vou. que vocês revejam. Quem tiver dúvida, pode Aham. mandar para mim no inbox, pode mandar para a Dani. Aqui não tem Aham. essa, gente. Perguntem. A gente está aqui para ajudar vocês a melhorar o inglês de vocês. Uhum. Às quintas-feiras eu tenho um projeto que chama Desbloqueio de Quinta, Que massa. aonde a gente tem o... Jana, que linda! Saudade de você, moça. Volta logo para as aulas, respira fundo e vamos. Esse desbloqueio de quinta é uma aula aberta, ela fica no Instagram e também na minha sala do Zoom, que daí eu consigo falar melhor com as pessoas e, enfim, interagir. Que E é legal. totalmente gratuito, gente. Está aberto. Toda quinta-feira eu abordo um tema diferente, um tema específico. Aham. Semana passada eu. Cadê? Eu tenho cola aqui embaixo, Aham. porque eu esqueço as coisas. Eu devia ter posicionado a câmera mais aqui do lado, que daí senão fica assim, ó, só colando.
Quinta-feira passada eu falei sobre como ver o inglês de um jeito mais simples. Sim. Falei um pouco da história dele, por que que ele é um idioma mais falado, enfim. Semana que vem eu ainda não defini o tema, eu vou botar no fim de semana aí algumas Que opções, o pessoal legal. escolhe, Aí eu você preparo a compartilha. aula. Sim, e quinta-feira vou estar aqui de Tô volta. colada. Vamos que vamos. Quem quiser participar, super bem-vindo, vai ser muito legal. Dana, a gente fala demais, meu Deus, já Muito. foi Eu uma adoro falar hora. uma hora, eu nem percebi. Eu vou deixar também no meu canal, viu? Vou salvar, vou postar no meu canal. Pode E colocar aí eu vou onde você botar. quiser, vai ser um Obrigada prazer. pelo convite mais Faça o uma que vez. você. Se deixar para falar de E, inglês, eu vou ficar aqui falando 2, 3 horas de estratégia, de como eu faço para aprender, o porquê que é muito bom você aprender inglês, porque é um outro mundo, né? Não tem coisa melhor do que você ouvir uma música e entender, você assistir um filme e entender, você viajar e sim. entender. Você pesquisa uma palavra em português, você pesquisa a mesma palavra em inglês, você vai ver que o conteúdo sabe, é muito maior. E Uhum. eu sou suspeita para falar E que eu amo. Eu sou apaixonada. eu tenho uma coisa, uma ideia meio maluca, tá na minha cabeça. Depois a gente Aham. conversa. Pode ser com que é cenas dos próximos capítulos. Sim. Que eu queria fazer uma coisa que se chamaria a jornada do idioma. Só Aham. que assim, a gente não vai ensinar nada. A gente Sim. vai mostrar como a gente vai aprender um idioma novo do zero. Sim. Eu estou pensando muito em fazer um negócio desse e Aham. mostrar para as pessoas, pegar, sei lá, o italiano, o alemão, não importa, começar do zero e ir mostrando para as pessoas, gente, eu não sei esse idioma, vou aprendendo. Vai E aprender. mostrar como a gente constrói esses tijolinhos para Uhum. ajudar as pessoas a verem que é possível. Claro que Mas é. isso são ideias malucas da minha cabeça, que eu nem sei se eu vou conseguir dar conta. Vai sim, menino. Oxi. Dana, foi um Obrigada. prazer O ter você prazer foi nessa meu, live. amei. Também vamos marcar outra Oxe, com pode calma, marcar. vamos pensar em um tema muito legal Aham, vamos sim. e a gente vai se falando, tá Tá bom? bom. Obrigada a você Quer- pelo convite. Obrigada a todo mundo que veio, que participou, que está comentando. Eu estava aqui olhando e olhando o comentário, mas eu não posso falar. Mas, gente, obrigada por estarem aqui. Obrigada, D'Angelo, mais uma vez pelo convite. E na próxima, isso mesmo, degrau por degrau. Gostei da ideia. Beijo, Manuel. Obrigada, Denise. Ficar aqui só agradecendo. É isso. Valeu, Anne. Gente, beijos, Valeu, Vitor. abraços. Beijo. Se quiserem mandar perguntas, manda pra gente. Isso. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.